Então, vamos à questão 4, também uma questão de trauma, tá? Então, leia a citação a seguir. Lá vou eu com a minha canetinha, né? Na luxação intrusiva, então ele está falando de intrusão, a lesão ao ligamento periodontal se estende ao osso alveolar, apical ou lateralmente, e ao cemento radicular, contribuindo para o maior dano ao complexo vascular apical, que além de sofrer uma ruptura, é macerado devido à direção do deslocamento realizado pelo elemento dentário. Isso foi o Estrela, né, famoso da endodontia, que disse. Então é verdade, quando você tem uma intrusão, né, você tem um rompimento ali do feixe vascular nervoso e você tem uma maceração, né, uma condensação naquela região. De acordo com a citação, o tratamento emergencial da luxação intrusiva em dentes permanentes consistem em, aqui é a aula de odontopediatria, tá? Mas entre algumas questões para vocês prestarem atenção. Então, aqui está falando de dente permanente. O tratamento da extrusão, da intrusão, a gente está falando de intrusão em dentes permanentes, ela é parecida, mas tem algumas alterações com a dentição descida. Então, fiquem atentos. Dentição descida é fácil. Afetou permanente, exo. Não afetou permanente, erupção espontânea. Já na dentição permanente, o que vai determinar se tem ou não fechamento do ápice. Então, se a raiz estiver com a risogênese incompleta, ou seja, o ápice aberto, e quanto mais aberto ele estiver, a gente aguarda a erupção espontânea. Então, ápice aberto, aguarda a erupção espontânea. Agora, se o ápice já estiver fechado, ou seja, a risogênese estiver completa, aí é necessário o reposicionamento do dente. Isso para dente permanente, tá? Então, prestem atenção. Em dente descido, afetou germe, extrai. Não afetou, aguarda a erupção espontânea. Em permanente, tá com o ápice aberto, pode aguardar a erupção espontânea. Ápice fechado, aí você vai fazer o tracionamento ou o reposicionamento cirúrgico. Então, você faz ou o reposicionamento, né, com o tracionamento ortodôntico, né, que com a ortodontia você vai trazendo aquele dente, ou cirúrgico, tá? O ortodôntico, ele é mais indicado porque ele é mais biológico, mas o cirúrgico também pode ser feito. Então, ele quer saber, né, de acordo com a citação, o tratamento desse paciente é qual? Só que ele quer saber o que vai fazer. Então, ele vai te dar algumas alternativas, né? Não é nenhum caso clínico, não falou a idade da criança, mas a gente vai ler as alternativas. Então, alternativa A: aguardar a erupção espontânea independente do estágio de risogênese? Não, a gente só vai aguardar a erupção espontânea em caso de risogênese incompleta. Então, depende totalmente do estágio de risogênese. Realizar a extrusão cirúrgica após 2 semanas em dentes com risogênese completa. Se for cirúrgica, é imediata, tá? Se não, faz o tracionamento ortodôntico. Então, 2 semanas após, não é indicado. O reposicionamento cirúrgico é imediato. Realizar extrusão ortodôntica em 3 semanas dos dentes com risogênese incompleta. Se for incompleta, a gente aguarda a erupção espontânea. Então, aqui seria certo se fosse completa, tá? E aí você pode fazer posteriormente. E a alternativa D, que é a que sobrou, aguardar a erupção espontânea em dentes com risogênese incompleta. Corretíssimo. Então, aqui a nossa alternativa será a alternativa D de dado. Tudo bem? Passando para a questão 5. Considere que um paciente de 16 anos, então 16 anos, gênero masculino, compareceu ao consultório odontológico relatando história de traumatismo dentário durante uma roda de capoeira com amigos há 30 minutos. Então foi um trauma, né, num tempo, né, ele buscou ajuda num tempo bom. Ao exame clínico, os dentes anteriores e superiores mostravam-se em suas posições normais, né? Então eles não deslocaram e sem fraturas coronárias. Todavia, o paciente relatou dor ao toque do 21, então ele estava com sensibilidade, só que o dente estava em posição normal. Ao exame radiográfico, ficou constatada a presença de uma fratura radicular horizontal no terço médio desse dente. Para o referido caso, qual seria o tratamento emergencial proposto? Então, o paciente está lá,
né? Ou 16 anos, ele teve um traumatismo, o dente 21, né, apresentava sensibilidade e uma fratura radicular, né? Então, aqui faz de conta que é uma raiz. Opa, ficou feio, né? Um dentinho aqui, né? E ele teve uma fratura no terço médio. O que vai fazer aqui nesse caso? Uma colocação de contenção rígida, intervenção endodôntica imediata, imagina, a gente nem sabe se teve problema endodôntico, e rígida, nunca, causa anquilose. Colocação de contenção semi-rígida e acompanhamento, sim, fratura radicular de terço médio, a gente coloca em posição, né, e espera porque forma um calo ósseo, né, e depois a gente avalia se esse dente vai ter alguma complicação endodôntica. Então, a alternativa B já é a alternativa correta. Alternativa C, colocação de contenção rígida, aqui ó, já errou no rígida, e agendamento para intervenção endodôntica em 14 dias, a gente nem sabe o que vai acontecer, dente jovem, a chance de revascularização, de manter vitalidade é grande. Intervenção endodôntica imediata sem colocação de contenção, imagina, né? Vai fazer endo num dente com raiz fraturada, tudo errado. Então, qual é a alternativa correta? É a alternativa B de bola. Então, você faz a contenção para formar o calo ósseo e acompanha aquele dente. Vai fazer intervenção endodôntica? Se um dia houver necessidade, sim. Se não, vai continuar acompanhando. Então, a alternativa B é a alternativa correta. Os versos. Você não vai olhar os versos logicamente, né? Você vai olhar primeiro, depois, constituem a chamada rima rica, formada por classes gramaticais diferentes. São elas, né? E aí você vai colocar lá essas classes, né, de palavras, elas são que dá essa rima, o quê? Elegante com adiante. É a rima rica. A rima rica é quando você coloca a duas classes diferentes gramaticais para rimar em um verso, né? Um verso não, em um poema. Verso é cada linha. E aí, esse elegante, ele é um adjetivo, porque está dando uma característica. Ele vem acompanhado de um advérbio. O advérbio, lembrem que o advérbio ele acompanha um verbo, ele acompanha esse é o advérbio de intensidade, um adjetivo ou o próprio advérbio, ele não acompanha um substantivo, e adiante é um advérbio. E aí você vai ter lá uma circunstância, ok? Então, o mais, ele é um advérbio de intensidade que acompanha adjetivos, verbos ou advérbios. Não iria acompanhar um pronome, não iria acompanhar um substantivo. Vamos falar sobre um trabalhinho aqui também, mais um clássico da periodontia, que é o trabalho de ler. E vamos ter aqui duas perguntas. Então, leia o texto a seguir para responder as próximas duas questões. Lê. Comprovaram em humanos, em 1965, Lee, Taylor e Jensen, né, trabalho clássico, a correlação entre a presença do biofilme e o desenvolvimento clínico da gengivite. Parece uma coisa simples, mas é assim, eles fizeram, vamos mostrar rapidamente o que foi a pesquisa. Pegaram lá um grupo de alunos de odontologia, ele deu uma orientação de higiene bucal para todos, ou seja, todos estavam escovando muito bem os dentes, deu uma padronizada, né, melhor dizendo, na higienização desse grupo. E chegou em determinado momento, estava todo mundo lá escovando extremamente bem o dente, índice de placa 0, e eles falam assim, agora vocês vão parar de higienizar os dentes. Bom, e não vai fazer nenhum tipo de controle químico e nada disso. Nenhum tipo de controle mecânico foi feito. E foi se avaliando, né, o que ocorria num trabalho clínico. Então, o que ocorria com esses pacientes? O que se observou é o seguinte, que quando você não faz o controle mecânico do biofilme,
você vai ter gengivite, ok? Isso é fatal, que obrigatoriamente vai acontecer. Se você vai ter periodontite, é outra história, certo? Periodontite, gengivite, não higienizou, você vai ter. Se você vai avançar para periodontite, depende da resposta imunoinflamatória sua, depende do biofilme, se o seu biofilme tem bactérias periodontopatogênicas. Então, não é porque você quer ter periodontite que você vai ter. Se você quer ter gengivite, você vai ter, é só parar de escovar os dentes. Agora, se você quer ter periodontite, não necessariamente ela pode ocorrer, você pode ter gengivite, você pode parar de escovar o resto da sua vida, dente, e você ter gengivite só e nunca passar para periodontite. Bom, mas nessa pesquisa eles foram observando os estudantes de odontologia. E qual o parâmetro clínico que eles observaram para falar, olha, agora ele tem gengivite? O sangramento gengival. Né? Lembra que eu falei que olha, o principal parâmetro clínico para a gente saber de atividade de doença, quer seja gengivite ou periodontite, é o sangramento. Então, eles foram lá observando, daí ele diz aqui, ó, na experiência descrita, abolida a higiene bucal, o aparecimento de sinais clínicos de gengivite ocorreu após um período de... Então, assim, chegou uma determinada data, depois de tantos dias, um primeiro aluno mostrou sangramento gengival. E foram, aí depois no segundo, depois do tal dia, no outro dia, foi todo mundo tendo gengivite. Teve um último que demorou mais para ter gengivite, mas teve. Então, ele quer saber esse intervalo, tá? Então, aquela primeira pergunta, 10 a 21 dias. Então, você precisaria conhecer esse trabalho clássico aí do Lê. 10 a 21 dias, tá? Os incisivos de Hutchinson apresentam um diâmetro mesodistal maior no terço médio da coroa, enquanto o terço incisal afunilha-se em direção à margem da incisal, resultando em um dente que lembra a parte ativa de uma chave de fenda, né? Portanto que é chamado de incisivos em chave de fenda ou incisivos de Hutchinson. Essa característica acomete crianças que foram infectadas durante a gestação por suas mães com o seguinte microorganismo. Aqui fica bem fácil, porque quando está falando de incisivos de Hutchinson, ou incisivos em chave de fenda, esses são um quadro característico da tríade de Hutchinson, né? Que junto com o quê? Os molares em amora também. E aí, além desses quadros dos dentes de Hutchinson, quais mais quadros fazem parte da tríade de Hutchinson? A ceratite intersticial, que é um problema nos olhos, na parte de conjuntiva, e a surdez por acometimento do oitavo par craniano. Só isso que pode acontecer? Não, o paciente pode desenvolver nariz em cela, costela bífida, várias outras patologias também, tá? Como que se descobre isso? Tem que fazer pré-natal, exames pré-natais, para detecção dessa bactéria, que é, no caso, como vocês responderam, o treponema pálido, que causa qual doença? A sífilis. Sífilis, quando a gente pensa em doenças bacterianas, também, assim como a candidose é a que mais cai, a sífilis é disparada, assim, disparada, a doença que mais é cobrada dentro das doenças bacterianas. Você tem que saber sífilis primária, que é o cancro. Você tem que saber sífilis secundária, que é a placa mucosa. Você tem que saber sífilis terciária, que é a goma sifilítica. Tem que saber sobre cada uma das fases, sífilis latente, qual que é o tratamento? É penicilina G-benzatina, que é benzetacil. Quais exames podem ser utilizados? VDRL, FTA-ABS. Então, é a sífilis, que é uma bactéria, dentro das doenças bacterianas, em concursos, de uma forma geral, é a doença bacteriana mais cobrada. É considerada uma infecção sexualmente transmissível, antigamente chamada de doença sexualmente transmissível, ou DST. Política Nacional de Promoção de Saúde visa promover a qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade e os riscos à saúde, relacionados aos seus determinantes e condicionantes. Por isso, essa política tem como uma das suas ações específicas. Alternativa A, ações específicas novamente, já sabemos onde precisamos focar.
Alternativa A, estimular indústrias de alimento para a produção de leites artificialmente enriquecidos direcionados ao público infantil, aumentando o investimento em propaganda desses produtos com o objetivo de favorecer hábitos alimentares mais saudáveis, incentivar a oferta de atividades físicas e práticas corporais, como caminhadas, práticas lúdicas, esportivas e de lazer, acompanhadas por profissionais habilitados e realizados em espaços da própria comunidade, desvinculadas da rede básica de saúde. C. Encorajar o desenvolvimento de ações de educação em saúde em unidades de saúde, escolas, ambientes de trabalho e outras instituições, capazes de manter um fluxo contínuo de informações junto à comunidade a respeito do tabagismo e seus riscos para fumantes ativos e passivos. D. Investir na produção e distribuição de material educativo, visando orientar e sensibilizar a população sobre os malefícios do uso abusivo do álcool, excluindo-se problemas de trânsito e violências decorrentes dessa prática, por se tratar de competência dos órgãos de segurança pública. Vamos lá, gente. Nós temos aqui 26 pessoas nos acompanhando online. Vamos lá. Quero auxílio para resolver essa questão. Questão 4 da nossa banca. Qual a alternativa correta? Olha só. A alternativa correta, vocês realmente acertaram. Ações específicas da Política Nacional de Promoção de Saúde. Vamos ler a nossa correta? Encorajar o desenvolvimento de ações de educação em saúde em unidades de saúde, escolas, ambientes de trabalho e outras instituições, capazes de manter um fluxo contínuo de informações junto à comunidade e a respeito do tabagismo e seus riscos para fumantes ativos e passivos. Por que as outras não estavam corretas? Olha só. Estimular a indústria de alimentos para a produção de leites artificialmente enriquecidos. Em algum momento a gente viu falar sobre indústrias de produção de leite lá nas ações específicas? Primeiro, porque nós não vimos. O segundo é que estimular a produção de leite artificial tem duas coisas incongruentes na mesma alternativa. Estimular a produção de leites artificiais com o objetivo de favorecer hábitos alimentares mais saudáveis. Contraditório, né? Olha lá, incentivar a oferta de atividades físicas e práticas corporais, como práticas lúdicas, esportivas e de lazer, acompanhadas por profissionais habilitados e realizadas em espaços da própria comunidade. Até aqui arrasou, super certo. Mas aí aonde está o erro? Desvinculadas da rede básica de saúde. Não. Essas ofertas de práticas de atividade, elas são vinculadas à rede básica de saúde. Lembra no momento que eu perguntei para você se aí na cidade de vocês tinham esses espaços coletivos, as academias ao céu aberto? E eu comentei que aqui nós temos um educador físico e provavelmente aí na cidade de vocês também tem um educador físico. Esse educador físico ele está diretamente relacionado à rede atenção primária do município, tá? E olha só a alternativa D. Investir na produção e distribuição de material educativo visando orientar e sensibilizar a população sobre os malefícios do uso abusivo de álcool. Ótimo, lindo! Se não estivesse escrito excluindo-se problemas de trânsito e violência decorrentes desta prática, por se tratar de competência de órgãos da segurança pública. Também é competência da saúde informar, promover saúde em todos os âmbitos.